Você sabe que a gente muitas vezes não se dá conta que açúcar é gostoso, o docinho é bom, mas não é todo dia não, viu? Hoje eu vou falar sobre o açúcar que pode arruinar a sua saúde. Lamia Hacem está com a gente, seja bem-vinda, você tem o nome? Mais ou menos. Eu sabia que eu ia errar. Primeiro você acertou, Lamia. Kátia, tá ótimo. Aqui, ó. Lámia. Então já errei até a primeira. Bem-vinda, viu? Obrigada, Kátia. A gente, muitas vezes, vê o açúcar como um grande vilão, mas não entende o porquê que ele é um vilão. Quer dizer, não é só porque ele engorda, ele faz um processo bem destrutivo, de uma forma generalizada no corpo da gente, né, Lamia? Bem complicado. Então, a gente tem que partir do princípio que o açúcar, ele é extraído da cana-de-açúcar, né? Que é a frutose. Então, ele vai passar por vários processos. Então, ele é retirado do plantio, ele leva para ser moído, depois ele forma aquele caldo que é chamado de caldo de cana ou a garapa, né? Ferve, passa por um longo processo e aí a gente tem o primeiro açúcar, que é o demerara. Açúcar demerara é esse, parece açúcar cristal, mas ó, ele é mais amarelinho, tá vendo, ó? Ele é um processo antes do processo de açúcar cristal, de cristal, né? E do refinado. Ele é o primeiro... Exatamente. Demerara e aqui açúcar cristal. O cristal. Tá. Então a gente vê que o demerara, ele possui o quê? De 97% a 99% de sacarose, que é o açúcar extraído da fruta. Tá. Ele tem um gosto agradável, ele tem um gosto assim mais saboroso e substitui bem o açúcar normal. Por quê? Porque ele contém mais os nutrientes, vitaminas, sais minerais, tem ferro, manganês. E ele é muito mais saudável em relação aos outros. Quer dizer, quanto mais clarinho e mais refinado, mais componentes químicos eu tenho nele, exatamente, né? Mais prejudicial à saúde, Kátia. Então, quer dizer, se a gente pudesse aqui dizer, você quer consumir um açúcar, então você escolhe ou demerara ou açúcar mascavo? Ou açúcar mascavo, exatamente. Então, depois desse processo aqui, a gente tem o açúcar demerara, depois ele passa por mais um processo de filtração e peneiração, e depois ele é fervido de novo com mais água, aí a gente obtém outros dois açúcares, o mascavo e o cristal. Tá. Então, quanto mais clarinho, mais aditivos químicos e pior para a nossa saúde, né, para o nosso organismo. Logicamente, Kátia, que depende da quantidade que você vai estar ingerindo, né? Assim, não que seja proibido consumir açúcar, mas tem gente que consome uma quantidade tão grande por dia de açúcar, por direto e indireto. Direto e indireto. Se torna uma coisa inversamente proporcional ou, né, diretamente proporcional, depende de cada pessoa. Aqui a gente tem um açúcar refinado, então, partindo desse pressuposto que você disse, de todos esses daqui, ele é um dos piores. Ele é um dos piores. Quanto mais branquinho, pior. Por quê? Mais fininho, pior. Mais fininho, porque ele passou por vários processos químicos, ele tem várias substâncias inertes que a gente fala, né? Que são substâncias que fazem com que o açúcar seja preenchido, o peso dele seja preenchido, mas sem valor nutritivo nenhum. Ele é zero de valor nutricional. Zero de valor nutricional. Então, os que mais se aproximam ao valor nutricional são os mais amarelinhos, os mais marrom que contêm o melaço. Agora, e o que é açúcar light? O açúcar light é uma mistura de um adoçante artificial, tá? E o açúcar normal. Então, quer dizer, como se eu pegasse um açúcar comum, uma colher de também na mesma proporção, ou similar, de adoçante, misturasse os dois, virou light. Troca 6 por meia dúzia. O sabor, assim, é um pouquinho agradável, mas faz muito mal para a saúde. Então, é muito mais fácil, Kátia, você colocar um pouquinho de açúcar refinado ou cristal, tá? E esquecer o light, né? Porque ele se torna muito mais calórico também. Então, pois é, porque aí a gente se ilude que tudo que é light você pode comer quanto quiser, uma grande mentira é essa. Exatamente. E aí você fica pior do que se consumir refinado, né? Isso. E o que é o agave? Olha, o açúcar agave, a gente fala que ele é um mel, né? Que ele é extraído de uma planta mexicana super suculenta. E para quem tá em casa e gosta de beber um pouquinho, né? Essa planta, ela também faz aquela bebida tequila. Então, ele tem um sabor agradável, ele assim, é mais suave e assim, é difícil a gente acostumar com o sabor porque a gente não está acostumado. Ele tem menos calorias do que o açúcar normal, porém, Kátia, para as pessoas que são diabéticas, não devem ingerir porque ele é muito mais calórico que o adoçante. Ah, é? Exatamente, ele tem muito mais calorias do que o adoçante. Então, tem muitos diabéticos, vocês que estão nos assistindo hoje, que tá, assim, ingerindo muito. Tem muitos pacientes que falam, não, mas eu comprei ele porque tem Mas agave pode, né? Agave pode. Daí você vai ver a glicemia, meu Deus do céu, tá lá na altura. Então, ele é mais saudável, mais saboroso e mais natural, né? Mas não pode ser também consumido na quantidade que a gente quiser. Exatamente, tudo na quantidade adequada. Aqui o suco de confeiteiro.
Ele é muito fininho, mas é só açúcar ou tem alguma coisa misturada com ele? Olha, o açúcar confeiteiro é o seguinte, ele tem o açúcar confeiteiro e tem o açúcar confeiteiro palpável. Tá? Esse aqui a gente usa bastante, Kátia, ele tem o... muito fininho para fabricação de doces, bolos, né? Finalização, tem muito, é muito saboroso. E o palpável, ele tem 3% de amido de milho, o que deixa, ele tira toda a umidade do doce. Então, quando você vai comer aquele doce, que tem principalmente aqueles cremes gostosos, ele fica aquele açúcar levinho e mais saudável em relação ao açúcar de confeiteiro. Tá, que é o açúcar impalpável. Impalpável. Agora, tem o açúcar gelado hoje em dia, que a gente não tem aqui, mas o açúcar gelado, mas gente, que açúcar é esse? É um açúcar que não derrete. Mas aí a gente, para ele não derreter, tem que ter mais química ainda. Muito mais química, ele parece uma rapadura, né? É. E assim, ele é muito mais saboroso, tem muita quantidade de aditivos químicos e faz muito mal para a saúde, Kátia. E eu tô vendo que as mães hoje em dia estão colocando bastante nas preparações para as crianças. Desse açúcar. Tanto esse quanto é similar à rapadura, né, que a gente fala. Tá. E o açúcar invertido também. Tá. Quer dizer, se você vê açúcar invertido nas embalagens, agora a gente vai entender o que é. Tem gente que fala assim, açúcar invertido, então é sal? Não. Não. O açúcar invertido, a gente acrescenta um pouquinho na sacarose, né, a água, aí ele quebra de novo em glicose e frutose, aí a gente adiciona um ácido, né, e ele torna aquele açúcar mais cremoso que faz muito mal à nossa saúde. Aí você fala, tá bom, faz mal, quer dizer o quê? O que pode acontecer com o corpo da gente, Lâmia, caso a gente extrapole, consuma uma quantidade muito grande de açúcar? Como o corpo reage a isso? Olha, Kátia, quando a gente ingere uma quantidade significativa de açúcar, logicamente que é bom, é gostoso, mas de vez em quando a gente deve ingerir ele, porque faz bem para o nosso corpo também uma quantidade adequada. Cáries nos dentes, fermentação, acaba com toda a nossa flora digestiva, com a proteção, né, do nosso organismo. Hemorroidas, mal de Parkinson, diabetes, que vai lá em cima. Peraí, doença de Parkinson com excesso de açúcar se associa? Exatamente, porque a gente tem uma coisa, Kátia, que a gente fala assim... Quando o açúcar entra em contato com a nossa epiderme, né, com a nossa derme e epiderme, o que acontece? Ele deixa a proteína da nossa pele, vamos falar do colágeno, muito mais rígida, que é o processo que a gente chama de glicação. Essa glicação faz o quê? Com que a gente perca a elasticidade da pele. Então você fica mais flácida? Muito mais flácida, com rugas. E quanto você adiciona um pouquinho mais desse açúcar, quanto mais você oferece para o seu corpo, ele se torna mais rígido, que a gente chama de AGs. Que é a glicação mais rígida, que faz com que o nosso corpo ocasione doenças, patologias mais sérias, como o mal de Parkinson, demência e muitos casos de câncer também. Com açúcar? Com açúcar. Então, quando a gente ouve aquela história dos 4 venenos brancos, não é um exagero, não. Não. Quanto mais... Sal, açúcar, farinha e cocaína. E cocaína, exatamente. Não é? Ai, exatamente. Porque diz que cada um, obviamente, não estou dizendo que todos têm a mesma proporção de estrago, mas os 4 estragam a saúde da gente. Na sua proporção, eles não estragam. Exatamente. Claro, a cocaína em porção nenhuma, né? A gente está falando dos outros, né? Não é para você se animar com uma bobagem pensando nisso. Então, quer dizer, posso consumir com moderação. Com moderação, de acordo com o seu biotipo, com o seu peso, com as suas necessidades, Kátia. É muito interessante falar aqui também que nós podemos sobreviver muito bem sem o açúcar. É verdade. Porque nos alimentos que a gente está ingerindo diariamente, logicamente com uma alimentação equilibrada, tanto qualitativa quanto quantitativamente, qualidade e quantidade, você consegue ter esses açúcares naturalmente no seu corpo. Pelas frutas. Pelas frutas, pelos alimentos, carboidratos, né, que tem uma quantidade bastante significativa da sacarose, que ela se divide em 2 monossacarídeos, que é a glicose, e a frutose também. Então não tem necessidade. É que vem aquela coisa de vontade, você vê um doce saboroso com aquela calda derretida, né? Não tem mas como. não come todo dia, né? Não todo dia. Porque senão, lembra tudo que pode acontecer. Vamos só dar uma olhadinha numa pergunta de telespectador, ó. Raquel Camargo de São Bernardo. Por medo de exceder a quantidade de açúcar em meu organismo, prefiro optar por produtos diet. Isso de fato funciona, você quase se arrepiou, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, viu, Kátia? Diet, gente, ele tem uma quantidade calórica muito maior em relação aos alimentos normais, se ingerindo em quantidade excessiva. Quer dizer, ele tem a restrição de um componente, isso não quer dizer que ele é mais leve. De jeito nenhum. O diet, que fique bem claro, são para pessoas diabéticas
que não podem com açúcar, com excesso de açúcar. Então, Raquel, se você está ingerindo numa quantidade pequenininha, não tem problema. Agora, se você ingere muito, vai engordar mais, né? Além de ser mais calórico, o que acontece? Você acaba tendo uma propensão a diabetes também, tá? Então, Raquel e outras pessoas que faziam isso ao tempo do verbo, esqueça. Quer consumir algo para adoçar? Escolha um açúcar demerara, como a gente aprendeu com a Lâmia. Escolha um açúcar menos prejudicial à nossa saúde e com moderação, né? Exatamente. Olha, eu vou passar para vocês os contatos da Lâmia, que é o www.drclinic.com.br. O site, ó, drclinic.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 4523 0442. Se você quiser sugerir algum tema, pode. A Lâmia volta e a gente esclarece para você. Mas o importante é que você cuide da forma certa da sua saúde. Lembrando que nada que a gente mostra aqui substitui a necessidade que todos nós temos de buscar uma orientação de um profissional. Porque no achismo não dá, né? Obrigada mais uma vez. Obrigadão pelas informações, viu?